Salve, salve, Delvano 10, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, tá? Hoje vai ser uma aula diferente. Você sabe como funciona o freio ABS? Ou melhor, você sabe o que é o freio ABS? Certo? Então, hoje a gente vai fazer uma discussão muito interessante, que é referente a forças de atrito aplicado, certo? Forças de atrito que a gente estuda lá em leis de Newton, enfim, de forma aplicada, certo? E freio ABS. Então, vamos lá para começar aqui. Eu já vou apresentar para vocês. O freio ABS, ele é um sistema de freios, certo? Como o próprio nome já diz, que ele é instalado em carros mais atuais, certo? Carros mais antigos ainda não contam com esse sistema. E a gente vai explicar aqui no que se baseia o freio ABS, por que o freio ABS, um carro com freio ABS é melhor do que um carro sem freio ABS e de que forma isso se relaciona com forças de atrito na física, tá certo? Então, primeiro, o que significa ABS? ABS vem do inglês, certo? Do English Anti-Lock Braking System, ok? Certo? Alright. Então, como o próprio nome já diz, se você sabe o básico de inglês, é um sistema anti-travamento, certo? Basicamente. Aqui eu desenhei para vocês a roda do carro, certo? E vamos supor que essa roda aqui ela esteja se locomovendo para a direita, certo? No caso, para frente, beleza? E eu quero fazer uma pergunta para vocês, certo? Que vocês precisam pensar bem antes de responder. Essa roda, ela sofre do atrito estático ou do atrito cinético? Certo? A princípio, você provavelmente respondeu que ela sofre do atrito cinético. Por quê? Porque muitas vezes nos é ensinado que se uma partícula, se um ser tem uma velocidade, ele vai sofrer do atrito cinético. Mas, já vou adiantando para vocês que não é bem assim, não é tão simples. A definição de atrito estático ou cinético diz o seguinte, diz que não pode haver velocidade, pode ou não pode haver velocidade em relação a superfícies em contato, certo? Essa é a definição de atrito. Não é se tem movimento ou não tem movimento. É o movimento entre as superfícies relativas, as superfícies que estão se encostando. E o que eu te digo aqui é o seguinte, a roda inteira está em contato com o chão? Não, né? Apenas esse pontinho aqui, certo? Deixa eu pegar uma cor mais clara, que acho que vai ficar melhor de visualizar. Apenas esse ponto aqui está em contato com a superfície. Vamos supor que esteja andando um carro e você fotografa ali ele, né, a região da roda dele. Na fotografia, apenas esse ponto da roda inteira vai estar em contato com a superfície. Beleza, se a gente avançasse mais um segundo aqui, quem estaria em contato com a superfície? Esse pontozinho aqui mais à frente, certo? Esse pontinho aqui, ele estaria aqui, certo? Tá, o que eu estou querendo dizer? A gente pode dizer que em um instante instantâneo, certo? Em um instante, uma pequena parcela de segundo que a gente observa, esse ponto, único ponto que está em contato com a superfície, ele está instantaneamente parado, certo? Então, no fim, o que a gente pode dizer? Esse pontinho aqui tem velocidade zero, ele está parado em relação à superfície, tá certo? Então, o que a gente pode dizer? Com isso, a gente conclui que o atrito que está em regimento, o atrito que rege o movimento de uma roda de um carro, por exemplo, é o atrito estático e não o cinético, por mais incrível que pareça, certo? E eu espero que você tenha entendido por quê. Esse carinha aqui, ele está instantaneamente parado em relação à superfície quando a gente observa o movimento. E quem está em contato com a superfície? Exatamente esse ponto que está parado. Por isso, ele sofre do atrito estático, a roda sofre do atrito estático e não do cinético, tá certo? Agora, vamos lá. Onde entra o freio ABS nisso aí? O que é melhor? Vamos lá. Outra pergunta para você refletir.
Se você estivesse dirigindo lá tal e você precisasse frear com a maior eficiência possível, que é o que a gente quer para que o freio funcione o mais rápido possível, certo? É o que a gente quer para impedir que um acidente aconteça. Você preferiria que a roda sofresse do atrito cinético ou do atrito estático? Você preferiria que a roda sofresse do atrito estático, certo? Por quê? Porque, de acordo com esse gráfico que eu desenhei aqui para vocês, na roda sem ABS, a força de atrito estático, a gente sabe que ela é sempre, a força de atrito estática máxima é sempre maior do que a força de atrito cinético. Então, para eu garantir a maior eficiência possível no meu freio, eu vou querer que a roda sofra da maior força possível, você concorda? Porque com ela sofrendo da maior força possível, você concorda que a roda ela vai chegar no repouso, ela vai parar mais rápido se ela estiver sofrendo de uma força maior em sentido contrário ao movimento dela, certo? Isso é lógico. Então, eu vou querer que ela sofra do atrito estático. Por quê? O atrito estático limite, ele é sempre maior do que a força de atrito cinético. O que a gente conhece de força de atrito é esse gráfico aqui, certo? Então, esse gráfico é um gráfico de força de atrito por pressão nos freios. Ou seja, quanto mais pressão eu faço nos freios, maior vai ser a força de atrito que eu vou estar aplicando na roda. Eu, no caso, não, né? O sistema de freio que eu vou estar aplicando no pedal e esse pedal vai estar aplicando pelo sistema de freio na roda, certo? Então, eu vou querer que o atrito estático é mais vantajoso que o atrito estático seja regido sobre a roda, certo? Vocês já entenderam isso. Então, aqui a gente tem o gráfico sem o freio ABS, tá? Eu vou pisar lá no freio, sei lá, eu avistei um carro na minha frente parado e eu tenho que frear para não bater nele. Então, assim que eu frear, quanto mais eu aumentar a pressão com o pé mesmo no pedal do freio, maior vai ser a força de atrito que a roda vai sentir, certo? Só que, o que acontece sem o sistema de freio ABS? A força de atrito vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, e vai chegar uma hora que vai chegar no limite, né, no estado de eminência, que a gente chama, do atrito estático. Então, até esse ponto aqui, ó, vou até sintetizar para vocês. Até esse ponto aqui é a força de atrito estático, tá? E quando chegar nesse limite, nesse ponto de iminência, a força de atrito vai passar a ser a força cinética. E a força cinética, pessoal, a força cinética ela é menor do que a força de atrito, certo? Dá para perceber claramente nesse gráfico. Ela é melhor, ela é menor do que a força de atrito estático máximo. Então aqui eu sintetizei até de uma outra forma, ó. O atrito estático ele vai ser maior do que o atrito cinético. E qual que é o pau nisso aí? Quando a roda está sendo regida sobre o atrito estático, ela vai começar a derrapar, certo? Ela vai fazer, certo? Ela vai derrapar. E isso é um problema muito grande, porque é isso que muitas vezes causam os acidentes. E principalmente em período de chuva, certo? Então, por que num dia chuvoso, carros sem o sistema de freios ABS têm uma chance muito maior de sofrer dessa derrapagem causada pela força de atrito cinética, né? Então, vamos lá. De acordo com a fórmula de atrito, certo? A gente tem que o atrito é igual a um coeficiente de atrito vezes a normal. A normal aqui não vai ser útil para a análise que a gente está fazendo, mas vamos lá. Quando você está num dia chuvoso, tá certo? O coeficiente de atrito da estrada vai ser muito menor. O coeficiente de atrito, não sei se você lembra, mas ele diz respeito ao material da superfície, certo? O material de fato da superfície não vai ser alterado, vai continuar sendo asfalto. Só que o coeficiente de atrito vai diminuir porque o asfalto vai estar molhado. Então é como se fosse outro material, entendeu? Então, quanto menor a força de atrito, quanto menor o coeficiente de atrito, menor
vai ser a força de atrito. E o que a gente estava conversando até agora? Quanto maior a força de atrito, melhor para a gente, porque vai fazer com que o carro pare de forma mais eficiente. Então, num dia chuvoso é isso que acontece. O coeficiente de atrito ele fica menor, ele é menor, tá certo? Então, agora, vamos conversar aqui sobre a vantagem do sistema de freios com o ABS, um freio com o sistema ABS. Então, ele serve para quê? Ele serve para impedir esse travamento da roda quando ele atinge a força de atrito estática máxima, né? A roda trava e cai por atrito cinético, onde ela derrapa, né? E faz aquele barulho, aquele famoso certo? Conforme o carro continua andando. Outra coisa interessante, se acontecer isso com você, não continua apertando o freio, tá? Por quê? Se você continuar apertando o freio, a roda vai continuar sendo regida pelo atrito cinético. Então, se você tem um carro mais antigo e isso acontecer com você, eu espero que não, mas se acontecer, você não continua pisando o freio. Você tem que soltar o freio. Por quê? Soltando o freio, a roda vai destravar e vai voltar aqui pro começo do gráfico, certo? Ela vai voltar a ser regida pelo atrito estático, que é o mais vantajoso, como a gente estava conversando até agora, é o mais seguro, certo? Tá, então voltando. O freio ABS, ele serve para quê? Ele serve para impedir esse travamento da roda após a força de atrito estático máximo, certo? Então a roda começa aqui, vai. Chegando no que seria o ponto de iminência antes da roda ser regida pela força de atrito cinética, no momento que ela tá para travar, no momento que ela vai travar, ela volta aqui, onde seria a linha da força de atrito cinético, e volta a fazer o atrito estático. Chegou no máximo de novo, volta a fazer o atrito estático. Chegou no limite da força, novamente, vem aqui, cai para o regimento do atrito cinético, só que antes de começar o atrito cinético, volta a sofrer pelo atrito estático, certo? Então é essa a vantagem do freio ABS. E a maioria dos carros hoje em dia, certo? A maioria dos carros mais modernos contam com esse freio ABS porque ele impede que muitos acidentes que ocorreriam sem o freio ABS, não ocorram, certo? Então, essa é a importância do freio ABS para segurança, para eficiência máxima, para o rendimento máximo do freio, certo? Ou seja, você pode estar sempre ali aplicando pressão no pedal, né, no freio, e isso não vai fazer com que a roda derrape, mesmo em dias chuvosos, tá certo? Então acho que essa é uma discussão que eu queria passar para vocês, muito importante, tá? Esse é o freio ABS, certo? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa o like aí, curte o vídeo, se inscreve no canal. E para mais vídeos como esse, se inscreve aí, segue a gente lá no Instagram também para estar acompanhando as novidades, estar acompanhando quando novos vídeos forem lançados. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma discussão assim um pouco mais abstrata, certo? Sempre já caiu, inclusive, tá? Já caiu especificamente sobre o freio ABS. Não lembro se foi na Unesp ou no Enem, mas enfim. E isso também é muito interessante para a gente entender de forma mais clara forças de atrito. Tá? Então, em geral, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que é o freio ABS e entendido um pouco melhor o funcionamento da força de atrito no nosso cotidiano. E é isso, valeu, Grande 10, até mais!